solicitado na semana passada, foi encaminhado um ofício através da presidência desta Casa ao senhor prefeito municipal, convidando a Procuradora-Geral do município a estar presente nesta reunião. É um procedimento legal do presidente de poderes se comunicarem, né? Não o presidente de comissão diretamente com a Procuradora. E, para surpresa minha, pelo menos, a Procuradora se reportou diretamente ao presidente desta Casa, não o senhor prefeito, a Procuradora, informando da impossibilidade de comparecer nessa reunião. E aí está aqui o ofício, já vou disponibilizar através do WhatsApp para todos os vereadores para terem conhecimento. Eu acho que devemos chamar mas qual foram as razões? A procuradora do sindicato para que ela ouça aqui as razões tidas no ofício. Não era bom fazer a leitura aí? Eu acho que deveria ler para nós as razões. Ela estaria aqui. Sim, mas é uma outra coisa, mas tem que saber as razões da outra porque que não veio. Sim, mas aí ela vai saber por quê. Chamar ela, porque foi combinado que as duas viriam, né? E ela está aí. Sim. Vamos chamar. Ela assumiu o compromisso de estar aqui, mano? Quem? A Procuradora. A Procuradora do município? Não, ela mandou um ofício. Não, tudo bem, hoje justificando. Mas na semana passada, né, eu também entendi dessa forma, que ia depender da agenda dela. Né? Mas o Bandido estava falando que o líder do governo falou que ela estaria aqui. Eu não ouvi isso, Toninho. Pressão, presidente. Eu conversei com ela no dia que nós estávamos lá na prefeitura. E ela comentou que viria. Pois é, foi o que nós ouvimos aqui naquele dia. Presidente, uma questão de ordem. Ela comentou que viria na quarta-feira. Uma questão de ordem, senhor presidente. Olha só, o ofício foi encaminhado ao prefeito Cláudio Salvador para que a procuradora estivesse aqui. Na pior das hipóteses, ela poderia ter reportado ao prefeito que assinaria a ausência dela, mas não ela diretamente negando, ou não sei o que ela está dizendo, né? Não posso afirmar algo que eu não conheço, eu não leio, eu não posso saber, né? As razões pela qual ela não veio. O pior, ela não reportou à comissão, ela reportou ao presidente da Câmara, da Casa. Quer dizer, eu acho que devemos chamar a procuradora do sindicato, o Giovanni faz a leitura do ofício e a gente decide o que fazer. Nós deveríamos ver também que ela está aí, né? Isso para lá. mas ô Toninho, aí está suspenso? Não sei se está suspenso o trabalho, mas assim, ó, mas está suspenso? Não? Mas o Giovanni, ele encaminhou a solicitação na presença dela, o convite, né, Giovanni? O convite encaminhado ao prefeito. Eu acho que foi feito de forma prudente, né? Não, tudo bem. Consegue ler para nós o ofício de convite? Da mesma É o forma convite. que foi encaminhado o convite aos secretários da Fazenda e da Educação, que estiveram aqui, mas foi o ofício da presidência da Casa ao prefeito. E o prefeito que eles estiveram presentes. Da mesma forma, a comissão, através da comissão, foi feito um memorando ao vereador Salério, presidente da Casa, e ele encaminhou um ofício ao prefeito, convidando a procuradora a estar aqui nesta reunião. E aí ela respondeu diretamente ao prefeito, ela mesma, através do ofício da Procuradoria-Geral, e não ao senhor prefeito, como deveria ser. Ela deveria responder ao prefeito e o prefeito respondeu ao presidente da Câmara. Giovanni, dá licença um pouquinho. Giovanni, os projetos, o sistema não está puxando, então quando liberar aqui, tu me avisa lá depois, o moderador. Boa tarde. Pode tomar assento nessas cadeiras aqui. Isso. Boa tarde, Lourenço. Bom, semana passada foi acordado aqui que viria hoje a procuradora do município, né? Sim. Juntamente com a senhora. Sim. Mas recebemos um ofício do assessor aqui para fazer a leitura. Criciúma, 24 de agosto de 2023. Ofício PGM número 184 de 2023, excelentíssimo senhor Salério Lima, presidente da Câmara de Vereadores nesta. Excelentíssimo senhor presidente, vimos através do presente em resposta ao ofício preze
número 1/2023, referente ao memorando número 608/23, memorando esse da Comissão de Fiscalização, informar a impossibilidade de comparecimento à Câmara de Vereadores no dia 28 de agosto de 2023, segunda-feira, 16 horas. Tratando-se, outro sim, de convite para discorrer acerca do projeto de lei PE 94/2023, em que pese não haver sido apontada dúvida específica sobre o referido projeto, tem-se a referir o que segue. Aí eu botou a minuta do projeto aqui, eu acho que... A justificativa? Não, o próprio projeto de lei e a justificativa do projeto de lei, né? Sim. E aí dizendo que a redação atual do artigo 110 da Lei Complementar 12/99, por outro lado, prevê, né, inclusive fez o atual artigo 110 da Lei Complementar. Posto isto, tem-se a asseverar que o projeto PE 94/2023 é autoexplicável, com a modificação do artigo 110 da Lei Complementar 12/99, a licença para o exercício do mandato sindical deixa de ser remunerada. Contudo, entende-se que, pela contestação veemente dos interessados, houve a necessidade de melhor explanação acerca do seu objeto. Aos nobres diz o que se faz nessa oportunidade. Pois bem, a fim de apontar a constitucionalidade do referido projeto, algumas considerações merecem ser postas. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é o próprio parecer jurídico da Casa Legislativa que apontou pela legalidade e constitucionalidade do texto encaminhado pelo Poder Executivo e, na mesma esteira, o parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação que, de forma contundente, concluiu. Aí tem o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ante o exposto, clara legalidade e constitucionalidade do projeto de lei PE 94/2003, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, devendo, portanto, caso aprovado, parecer pela maioria absoluta dos membros dessa comissão permanente, seja transformado em parecer da comissão, artigo 68, caput do regimento interno, e a matéria encaminhada para a apreciação das demais comissões permanentes. Forte, artigo 47, inciso 3 do regimento interno desta colenda da Casa Legislativa. Na mesma linha, o parecer gerado pelo advogado-geral da União, na ADI 7242 de Goiás, conforme segue. Tem também aqui um parecer. De fato, a regulamentação do exercício de mandato classista por servidor pelo Poder Executivo não representa ofensa aos direitos de livre associação e autonomia sindical, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ADI 6015, ADI 990, recurso especial, agravo recurso especial 1.391.596, tampouco representa inovação. A determinação de que a licença para o exercício do mandato classista deve ser sem remuneração foi autorizada no Estatuto do Servidor Público. Sem remuneração foi introduzido no Estatuto do Servidor Público do município de Criciúma com vista a uniformizar o regime jurídico municipal com o regime jurídico dos servidores públicos federais, uma vez que a Lei Federal número 8.112 de 1990, com as modificações trazidas pela Lei 9.527 de 1997, passou a prever o afastamento do servidor público federal para exercício do mandato sindical sem remuneração. Grifou aqui, sem remuneração. Desse modo, a atuação do poder público foi pautada nas diretrizes legais, não representando interferência na liberdade sindical, apenas se adequando às previsões dispostas para a mesma situação na lei federal. Corrobora essa informação o fato de que a limitação de afastamento de apenas 4 servidores para o exercício das referidas atividades foi extirpada do texto de lei, dando-se aso à verdadeira liberdade sindical. De start, qualquer irresignação apresentada, em que pese compreensível, não encontra eco em qualquer ilegalidade, uma vez que a opção do Poder Executivo pelo encaminhamento do referido projeto se encontra dentro da margem de conformação legislativa, atendendo ao interesse público, valor este que deve informar todas as ações do gestor. Por fim, importa referir que o servidor licenciado mantém o vínculo com o regime previdenciário municipal, artigo 8º 3A da Lei Complementar 381 de 2021, e que é possível ao servidor licenciado, caso não deseje sofrer os efeitos da suspensão do vínculo previdenciário, efetuar o recolhimento mensal das contribuições previdenciárias diretamente. À luz do exposto, sendo essas as informações acerca do projeto de lei PE 94/2023, a serem prestadas pela Procuradora que este subscreve, colocamos-nos à disposição para qualquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência julgarem necessários, apenas requerendo sejam os questionamentos pontualmente formulados, a fim de possibilitar uma resposta objetiva e esclarecedora das dúvidas que existam ou que venham a surgir. Atenciosamente, Ana Cristina Soares Flores Youssef.
Procuradora-Geral do Município, OAB 18896B, assinado eletronicamente. Tá, posso fazer um... Só ler para mim como ficou o artigo, por favor. O 110. 110. Como é que ficou segundo a interpretação dela? Ali ela não falou? Não, aqui ela citou o artigo atual. Atual. Os parágrafos. Tá, e é no parágrafo 1º, se eu não me engano, que fala o número de servidores que serão dispensados. O 110 atual, artigo 110, que ela mencionou aqui. Sim. É assegurado ao servidor o direito à licença com remuneração do cargo para desempenho de mandato em sindicato organizativo da categoria, observado o artigo 116, inciso 15 e 17. Parágrafo 1º. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nos sindicatos de servidores públicos municipais, até 4 servidores. Tá. Não, era só o que eu queria saber. Tá. Bom, eu começo dizendo que o artigo, o projeto de lei, ele revoga o artigo inteiro, conforme a gente já tinha tido essa interpretação, e eu trouxe aqui, até o Dr. Camis tinha achado que não, mas pelo que ela está colocando, realmente revoga, ou seja, não faz menção nem ao tempo dessa licença, porque ali, no parágrafo 1º e no 2º do artigo 110, o primeiro falava do número de pessoas que eram dispensadas para exercer o mandato, e no 2º falava por quanto tempo, que a previsão era de acordo com o mandato classista. Isso foi retirado do artigo, ou seja, a pessoa vai tirar que tipo de licença exatamente, já que tu não tens nenhum período possível dessa licença. Qual é o prazo dessa licença? Porque não está mais no artigo, não existe mais essa determinação no próprio artigo. Então, vai tirar a licença, não faço ideia de quanto tempo, que ficou porque não há previsão legal. Segundo, com relação à questão do que ela usa como justificativa, desde o início, ela utiliza o artigo 92, tá, do Estatuto dos Servidores Públicos Federais. A grande diferença entre um e outro é que lá, apesar de não ter remuneração, e na verdade isso depende muito da área, porque, por exemplo, eu cito vários sindicatos, os sindicatos policiais rodoviários federais, eles continuam na direção do sindicato com remuneração. Isso depende da autorização de cada setor dentro desse universo que é o universo dos servidores públicos federais. Então, não exatamente os servidores são dispensados sem remuneração. Mas, no entanto, esse artigo, ele prevê no próprio artigo, no corpo do artigo ali, nos parágrafos e incisos, que o servidor público federal não perde nem a contagem de tempo para fim de carreira, contando triênios, quinquênios, qualquer vantagem aquisitiva, e também não perde a contribuição. A contribuição é feita pela própria prefeitura, pelo próprio governo federal, como se os servidores estivessem em exercício, completamente diferente do que é proposto aqui em Criciúma. Aqui em Criciúma, apesar dela ter dito que vai ficar em conformidade com o que está na lei, não prevê isso no artigo que ela falou. Tá? O artigo foi feita uma modificação mal feita, que se pelo menos nos parágrafos tivesse a quantidade de tempo, o fato de não dizer quantas pessoas é terrível, não é uma coisa boa para ninguém, porque ali daí tu pode esperar então que sejam, que o município inclusive costuma negar, tá? Tem negado licenças sem remuneração para tudo quanto é servidor, tá? Então a gente não tem nem a garantia que o município vai conceder essa licença. Não sabe para quantas pessoas, então 15 pessoas se quiserem pedir licença sem remuneração, continuar trabalhando e trabalhar também no sindicato, isso vai ser concedido? Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Não tem previsão nenhuma sobre essa situação. E essa questão de que tu não está mais em efetivo exercício, o que acontece no Estatuto dos Servidores Federais, a pessoa continua em exercício, então não vai prejudicar a aposentadoria dela, não vai prejudicar a contagem de tempo, de triênio, de outros benefícios aquisitivos por tempo, e é como se a pessoa estivesse trabalhando, ela só não recebe a remuneração, em razão de que vários sindicatos já têm remuneração e a pessoa recebe do sindicato. Apesar de ser, como eu falei, vários ministérios acabam concedendo a remuneração para o servidor, licença com remuneração, mesmo para mandato classista.
Tá? Então, assim, basicamente é isso. O que eu questiono com relação à questão da constitucionalidade e da intervenção do poder executivo, que vai ser questionado em uma ação judicial, obviamente, é que, diante de todas essas situações de não prever quantidade, tempo, como vai ficar a carreira do servidor, tirar o efetivo exercício que não está na lei federal, tudo isso, para mim, é muito claro que há uma interferência e uma tentativa de simplesmente destruir o sindicato, que não haja sindicato, que não seja viável o sindicato. Porque quem é que vai se afastar da sua carreira, perder seu tempo de contribuição para fins de aposentadoria, perder todas as vantagens relacionadas a ele e ser considerado que não está em efetivo exercício, que a lei para se aposentar precisa de um determinado tempo em efetivo exercício. Então, todo aquele tempo que tu ficar perante o sindicato vai ser considerado como se não estivesse em exercício. Então, essas são as questões que eu trouxe desde o início, falando da interferência. Esse caso de Goiás é um caso completamente diferente. O servidor não deixa de estar em efetivo exercício, o servidor só não recebe remuneração, tal qual o servidor federal. Completamente diferente da situação em que se colocou o sindicato de Criciúma. Tá? O sindicato de Criciúma, quem estiver à frente do sindicato, perde seu efetivo exercício, perde seu direito à contribuição, a não ser que o faça, e não tem ali condicionado quanto tempo ele vai poder ficar afastado. Não há essa liberdade de tempo, ou pelo menos fixado, que seria do mandato ou não. Não menciona isso, inclusive foi retirado do artigo essa previsão. Caso tivesse sido deixada essa previsão, daí seria uma outra situação, o que não foi. Então, assim, eu penso que só piorou a resposta dela, porque a minha dúvida era se realmente tinha se modificado apenas o caput e os parágrafos seguintes tinham continuado. Eu entendi pela leitura do projeto que tinha sido revogado tudo, realmente substituído todo o artigo por aquela menção ali, ficou só no ar, só o caput mesmo do artigo, e de fato, pelo que ela falou, foi exatamente isso que aconteceu. Então, é isso. Tanto o caso de Goiás, as duas ADINs que ela fala, são ADINs que no estatuto daqueles servidores não previa remuneração. Só houve a informação de que não há a remuneração, ou seja, nem uma situação nem outra é inconstitucional. Não é inconstitucional tu ter um servidor dispensado sem remuneração. O problema é que Criciúma mexeu na carreira inteira do servidor. E quando que essa lei começa a vigorar? Tem outra situação. Toda a lei administrativa, especialmente em razão dos servidores, o servidor ele não tem um direito adquirido para sempre. O estatuto dele pode ser modificado o tempo inteiro. Reforma administrativa pode ser feita, ser modificado toda a situação do servidor. O que não pode é fazer com que essa lei retroaja para prejudicar o servidor, que é o que está acontecendo. Eu não sei quando essa lei vai passar a vigorar, porque não há previsão no projeto de lei também. E eu quero saber, essa direção que hoje foi tá na direção do sindicato, ela vai começar a sofrer a sanção desse projeto de lei agora? Ou ele vai começar a vigorar na próxima eleição? Essas pessoas que foram, através de decreto do próprio prefeito ali, né, e depois através da posse, foram eleitas para representar o sindicato na situação da lei anterior, elas a partir do mês que vem, elas vão perder sua remuneração? Como é que vai ficar isso? Porque também não há previsão no próprio projeto. Eu não acredito que não possa ser feita essa discussão, só acredito que essa discussão tem que ser feita de uma forma mais profunda e com um projeto mais elaborado, melhor elaborado, para que não reste dúvida. É isso que eu tenho a dizer. Então, assim, lógico, fica a critério de vocês nessa discussão, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, eu também estou à disposição. Eu gostaria de deixar a abordagem dos vereadores para usarem da palavra. Temos aqui a presença do Sindicato dos Mineiros de Criciúma, o presidente da federação também, o Genor, o Foquinha, o Rampinelli também está vindo aí, que é o presidente do Sindicato dos Mineiros de Siderópolis, estava para chegar. Eu estive semana passada aqui reunido com alguns vereadores, advogada, né? Isso. E nós trouxemos a preocupação com os que aqui estavam, acerca de estão de fato tentando extinguir o sindicato dos servidores, né? Nós não estamos falando da pessoa da Juscelia, da pessoa do Reginaldo, e sim o sindicato dos servidores.
Até estava conversando com o Foquinha aqui, eu acho que quando tu deixa de efetivo exercício, né? Sim. Tu deixa de ser servidor, é meu ponto de vista. Quando tu deixa do efetivo exercício, tu deixa de ser servidor. E se eu deixar de ser servidor, eu não posso ser do sindicato. A exemplo, para eu estar no sindicato dos mineiros, eu preciso estar ligado a uma carbonífera para poder estar no sindicato dos mineiros. Se eu tomar uma justa causa, se eu sair da carbonífera ou da pedreira, por exemplo, se eu sair da pedreira, eu não posso estar em efetivo exercício no sindicato, eu não posso negociar pela categoria. E cá para nós, é um projeto que, quem sabe, aos olhos da sociedade, vamos tirar a remuneração dos dirigentes sindicais. Eu acho que é muito extremismo, porque dependendo o que estiver sendo discutido, para alguns o vereador não pode ter salário, o prefeito não pode ter salário, o sindicalista não pode ter salário, o deputado não pode ter salário, todo mundo quer que todo mundo trabalhe gratuitamente. E quem é que vai estar no sindicato? Quem é que vai defender esses servidores? Eu acho que a gente precisa tratar com um pouquinho mais de cautela essa situação. Pode ter excesso para o lado do sindicato? Pode, de fato. Quando eu estive aqui, eu falei que nós, do próprio movimento sindical, a gente acaba sendo crítico em algumas situações, a gente é crítico, mas a gente não pode ir com muita sede ao pote. Hoje são eles e os servidores. Quem vai estar lá para defender o servidor? Entende? Estão ganhando, o salário deles é muito alto. Vamos discutir o salário deles? Vamos discutir o salário deles. Mas retirar o efetivo exercício é um ataque diretamente à liberdade sindical, à prática negocial de coletivo. É o poder do executivo. Então quer dizer que a hora que eu não estiver andando conforme o executivo quer que eu ande, ele vai caçar a minha licença? O que já vem ocorrendo. Assim, até queria dizer que esse tipo de licença, que me parece que é o que eles querem conceder, seria uma licença sem vencimento, para fins para tratar de assuntos particulares, por exemplo, que a região tem hoje. Só que essas licenças dependem justamente da vontade da administração em conceder ou não. O que tem acontecido em Criciúma, e eu tenho entrado com vários mandados de segurança, é que essas licenças têm sido caçadas diuturnamente. Tem acontecido direto isso. A pessoa está lá no meio de um problema de família, pediu uma licença de remuneração de 2 anos, o prefeito recebe um ofício do Ministério Público dizendo que ele tem que fazer concurso, ele vai lá e revoga as licenças sem remuneração, fazendo esses servidores voltar. O que me parece fica uma coisa muito confusa e temerária, porque o artigo de lei, o próprio projeto de lei não garante o tempo, como eu falei, não garante o que seria essa licença. Ficou uma coisa muito vaga. Então, ao menos que se estabelecesse quais os critérios, qual o tempo que pode ficar, se pode ser renovado ou não, por quanto tempo, se essa questão do efetivo exercício, essa questão da contribuição, tudo no artigo que já fez a alteração. Porque essa interpretação de que há a previsão de um artigo que fala de outra remuneração, que seria a remuneração, a licenças em vencimentos, que é o que ela fala da lei previdenciária, ela se aplica àquele tipo de licença e ela está estendendo o entendimento para esse tipo de licença, só que é uma coisa que ela faz, ela legisla em cima de uma situação que ela imagina, porque na verdade não é entendimento da legislação, entende? Não é o que está dizendo na lei. Doutor, só eu estou aqui por esse artigo, e esse artigo é assegurado por servidor do Estado o direito à licença sem remuneração para desempenho de mandato em central sindical, confederação. Também nítido, a licença sem remuneração é direcionado ao funcionário efetivo. Sim, quando ele exerce o mandato. Então está claro. Não, está claro. Eu sei que está claro das perguntas que eu fiz. Que a licença remuneração está ligado ao funcionário efetivo. Não, e isso eu não estou discutindo, eu estou dizendo por quanto tempo. Te diz aí quanto tempo. Qual é o mandato do... Mas isso tu está deduzindo, não está escrito na lei. Fala que a licença é para isso, mas não diz por quanto tempo. Até porque, inclusive, quando ela menciona a lei previdenciária, que faz alusão à questão da contribuição... Não, mas eu estou te esclarecendo. Quando ela menciona a lei previdenciária, que faz alusão à contribuição previdenciária, ela usa a outro tipo de licença, e não essa. Porque essa licença está sendo inserida dessa forma, com essa nesse momento. É uma lei. Foi colocado, precisa ser aprovado. Sim, mas o que eu quero te dizer, eu tô como advogada,
quando a gente lê uma lei, a gente já sabe que vai vir depois da legislação, né? Eu já trabalhei, já fui assessora de Câmara de Vereadores, já fui procuradora de município, já fiz muito projeto de lei. Sempre que tu vai aplicar uma lei, tu tem que entender qual a intenção do legislador. É exatamente isso que a gente verifica que a jurisprudência discute quando discute uma lei. O que o legislador quis dizer com aquilo. Tudo bem, só que a lei precisa ser clara. Ela não pode te levar a ter que interpretar isso. Olha só a quantidade de demanda judicial que vai surgir só por essa alteração sem prever. O período de tempo, porque um daqueles parágrafos que foram colhidos já dizia isso na lei anterior. Só que dizia que era com remuneração, mas já dizia tudo isso que está dizendo ali. Só que lá embaixo dizia, a licença será pelo período do mandato. Serão 4 servidores, entendesse? E esse aí não tem, foi retirado. Além disso, o efetivo exercício que eu menciono não é continuar a receber remuneração, mas considerar que aquele servidor continua sendo de carreira, porque é continua sendo aquele servidor, continua sendo porque servidor. O servidor não, mas o servidor não, o servidor de licença sem remuneração, ele está e ainda é servidor porque ele pode retornar ao cargo, mas se ele ultrapassar o limite de 2 anos, sem dizer, e ali não diz o período, ele deixa de ser servidor, ele sofre um pago. Por isso que aqui está específico para mandato. Mas não diz o período. Qual mandato? Se a confederação tem 6 anos de mandato, o sindicato tem 3, o outro tem não sei quanto, precisa estar dizendo que é durante o período do mandato. O sindicato, confederação, sindicato. Só um pouquinho. Ele é parecido com o caso do Márcio, que ele pediu afastamento para exercer mandato legislativo. É diferente. Não precisa dizer por quanto, porque o mandato legislativo são 4 anos. Não, mas há previsão legal nisso, inclusive constitucional, no período. Mas porque é completamente diferente. É 2 anos. Então, a cada 2 anos, eu retorno e peço a licença ou faço a comunicação. Não sei. Não, mas tu pedisse uma licença e remuneração, e tu pedisse porque tu quiseste, porque tu tinha formas de fazer, inclusive, de continuar contribuindo pela prefeitura. Tá no teu estatuto, o estatuto não mudou pro vereador. O que eu acho, gente, é que aquilo que o colega colocou, tá? Quando a sociedade discutia que os vereadores não tinham que receber nada, porque vocês sabem que se eu colocar isso lá na mídia, colocar no meu Instagram, que eu acho que o vereador não deveria receber salário, vai chover de gente me apoiando. Tu quer saber o que eu penso? Eu acho um absurdo. Acho que o vereador tem que receber. E vocês estão na mesma condição, porque na verdade já existe, e muito difundido na sociedade, esse pensamento. Quem é que defende os direitos da sociedade dentro são os vereadores que representam a sociedade. Quem é que representa os servidores públicos diante do Poder Executivo para defender os direitos? É o sindicato. Por quê? Porque esse olhar de que tirar 500 mil reais de folha por ano, 2 sindicalistas é economia. E o valor que se gasta com os vereadores, com o gabinete do vereador, daí não tem problema. Tu entende? Se a gente levar a discussão para isso, a gente vai achar que todo mundo tem que ser voluntário. Pastor, vamos... será que a gente... Não, olha só um pouquinho. O sindicato não tem uma receita de contribuição? Sim. Qual é a receita do sindicato hoje? Não sei. Não sei dizer. Pastor, vamos... Te garanto que não é o suficiente. Eu acho que a gente já sabe o objeto, a gente já entendeu o objeto desse projeto. O que eu acredito que a gente precisa tratar com zelo e cautela é a questão do sindicato e não de quem está lá dentro. Certo? Quem sabe a gente consegue montar uma comissão de vereadores, até depois o presidente da federação vai falar também, para tentar modificar essa situação do efetivo exercício, que é o não remunerado, porque se você tirar o efetivo exercício, é a mesma coisa que você olhar para mim e dizer assim, ô Jonathan, tu vai perder, né? Ninguém chama o Jonathan. Tu vai perder o teu vínculo de emprego. Se eu perder o vínculo de emprego, eu perco meu cargo no sindicato, eu não posso exercer. Até me admiro muito, o próprio Ministério Público do Trabalho, outras entidades já não ter vindo para dentro dessa conversa já, sabe? E quem sabe os nobres vereadores não conseguem com a gente construir algo plausível, que tentasse a balança nessa discussão e não entrar nos méritos, doutor, de salário. Eu só usei como exemplo para eles entenderem que essa comparação. Que às vezes algum vereador pode entender que a gente está atacando, a gente não está fazendo isso. A gente está aqui para tentar. Esse é o problema do sindicato, veio conversar conosco
geralmente eles vêm atacar a gente. Não, né? ninguém atacou vocês. Não, Ele fez a comparação. Com todo respeito, a senhora colocou uma situação aqui. Não, você começou a fazer uma discussão sobre o artigo. Sim, a sua função e a minha função também é explicar para ti aquele artigo. E eles fizeram a comparação, foi ela que fez a comparação entre a licença do vereador e a licença do sindicalista. E eu falei que não era a mesma coisa. Eu não fiz comparação, eu fiz um questionamento. Simplesmente dá licença, não. Eu fiz um questionamento. É que a licença dele é sem remuneração. Eu sou funcionária pública, eu sou a favor de manter a carreira. Eu falei isso para o prefeito. Sim. Porque eu acho que um servidor, quando ele é efetivo, ele sai para o mandato eletivo, no caso do Márcio, no caso do sindicato, mas eu acho que a carreira tem que ser mantida e garantida em lei. Estou completamente a favor, eu disse, falei isso para o prefeito na quarta-feira. Agora tem que chegar num acordo e a gente tem que conversar, tem que Presidente, Agora, só gostaria de fazer uma pergunta para vocês, são do sindicato. Como é que funciona nas empresas? Porque eu também trabalhei na empresa. Eu lembro que na empresa, por exemplo, eu acho que o presidente era pago pelo sindicato e os outros, eles trabalhavam na empresa, mas a garantia que eles tinham era garantia de estabilidade. Era assim? Continua sendo assim? Nós, falar pela mineração, né? Nós mantemos o vínculo com a empresa, somos licenciados para exercer a atividade de dirigente sindical, o nosso salário é pago pela empresa. A empresa paga a um estabelecimento na convenção coletiva de trabalho de cada empresa, tem que liberar um dirigente sindical pago pela empresa. Então, quem paga o nosso salário é a empresa, não é o sindicato. O dinheiro que nós arrecadamos para o sindicato, nós prestamos serviço lá na saúde, na educação, no atendimento odontológico, atendimento médico. A questão de ordem ao vereador Nicolas. Primeiro eu quero entender, nós ainda estamos na Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento ou isso aqui já virou uma reunião? Bom, isso a gente vai ver agora. Porque assim, olha, porque a gente está no meio da sessão da Comissão de Fiscalização, sim, Controle e mas Orçamento. estamos discutindo ainda, né, esse ofício da... Vamos colocar o seguinte, nós estamos diante dos questionamentos da procuradora, a fala do sindicalista Piriguete, e com base nisso, e com a ausência da procuradora do município aqui. Que vale destacar, foi convidada. Foi convidada. Quer dizer, o tempo que a gente tem para uma discussão como essa aqui, pelo menos nesse instante, é muito pouco. Nós estamos com uma sessão já em dias de começar. Então eu gostaria, sim, de colocar agora uma sugestão para que a gente, então, fizesse uma convocação da procuradora na semana que vem. Você consegue trazer? Nós vamos buscar, eu acho que a própria comissão pode convocar agora. Então, a gente trazer a procuradora. A questão de ordem. Acho que eu gostaria de colocar dois momentos. Primeiro, creio que temos que verificar com o Giovanni se há possibilidade, nós temos autonomia para fazer a convocação, Giovanni. Eu acho que ela tem que ser convocada assim. Segundo aspecto, eu acho que a gente tem que se preocupar mesmo com algumas coisas. Quando a doutora cita a questão da presunção, eu não sei, quando eu faço uma lei, eu estou prevendo alguma coisa que eu quero implantar. O que eu busco com essa lei? O que eu quero? Eu acho que eu não vou nem entrar no mérito da questão de discutir se quer extinguir ou não quer extinguir o sindicato, eu não vou nem entrar nessa discussão. Claro. Tá? Eu acho que nós temos que entrar na discussão dos critérios que devem ser estabelecidos. Ah, não, então não vai ser mais remunerado. Eu também trabalhei no banco em que o banco liberava uma pessoa para o sindicato, e o sindicato sendo remunerado pelo banco. Durante os 22 anos a gente viu isso. Agora, o que se busca? Ah, não, eu questionei também a questão do artigo 110, doutora. Sim. Tá? Eu também questionei, porque eu confesso para a senhora que eu fiquei em dúvida. Tá? Pese eu ter me manifestado aquele dia, exatamente, eu fiquei em dúvida. Eu não evoluí a conversa pela minha dúvida, né? A gente não sabe nem as condições dos próprios parágrafos, porque realmente eu não sei se é o artigo todo com seus parágrafos ou é apenas o caput, eu ainda estou em dúvida. Ficou confuso. Eu fiz questão de questionar isso, né? O líder do governo cheguei a comentar, porque realmente isso me deixou dúvida. Uma outra questão, eu vejo que há necessidade sim de a gente ajustarmos essa lei. Nós não temos autonomia, porque isso é originária,
é originário do Executivo, tem que ser conversado com o Executivo, tem que estabelecer o critério. Quer cortar o salário? Beleza, é isso? Ok, está tudo certo. Quer continuar contribuindo para a Previdência? Quer continuar com o particular? Ok, está tudo certo. Nós vamos liberar quantos funcionários, servidores para o sindicato? É 1? Ótimo. São 4? Está ótimo, não tem problema nenhum. Eu acho que está faltando definir alguns critérios. Com relação à entrada em vigor da lei, nos parece que ela entra de imediato com a publicação. Tá? A lei está dizendo que assim que entra em vigor na sua publicação. Ou seja, ela já vai surtir seus efeitos legais a partir de agora. Né? Então, eu acho que está faltando, presidente, essa conversa com o Executivo. Tá? Eu acho que pode ser convocado a procuradora, que não vai mudar absolutamente nada. Ela negou estar presente aqui. Aliás, acho que ela agiu incorretamente na medida em que ela encaminha direto ao presidente dessa casa a resposta, sendo que quem tinha que responder era o prefeito para o presidente. Essa é a resposta. A Ana comunica o prefeito comunica o nosso presidente, o presidente comunica a comissão. Esse é o procedimento natural do processo. Tá? Pode ser convocada, mas eu acho que precisa sim. Eu acho que aí o presidente, né, o Salésio está conosco aqui, o próprio líder, possa estar agendando uma reunião com o prefeito. E volto a afirmar, nós não precisamos que o presidente do sindicato esteja presente, não precisamos nada disso. O que nós precisamos é talvez a doutora possa estar presente, né, que é neutra no processo, existe um diálogo diferente, pode ter trazido outros sindicatos, até para mostrar a sua experiência em relação a essa questão. Eu acho tudo uma questão, eu sei que estou me excedendo, senhor presidente, mas só para a questão a gente ajustar essa questão. E não sei se existe alguma sangria desatada. Esse projeto não foi colocado em regime de urgência, né, Toninho? Não foi. Então, nós não temos a sangria de ter que fazer tudo, né, rapidamente. Pode ser construído de forma inteligente. Então, a minha proposição é essa, senhor presidente. Tá, então eu vou fazer, como a gente está com um tempo muito curto, vamos colocar em votação a convocação da procuradora. Quem pode votar é só os membros da comissão, né? Então, os contrários segunda-feira, 16 horas. Segunda-feira, 16 horas. Só uma correção, no prazo de 8 dias, né? Mas a gente aqui, nós temos o prazo de 8 dias para fazer a convocação, convocar, através do Poder Executivo. Então, faremos, se a gente colocar a reunião para terça-feira da comissão. Senhora que manda. É uma questão de lei. Tá, mas então... O prazo, ela tem prazo até 8 dias. Ele não fala até, não fala até. Uma questão seria mais agilidade, tentar conversar com o prefeito, porque a procuradora ela vai esclarecer a parte jurídica, ela não vai esclarecer... Vereadora, a gente fez isso na semana passada, mandou um convite oficial, falou-se com o secretário, líder do governo, falou com o secretário-geral e voltou como ofício dizendo que ela não viria. Como convite. Mas agora a convocação é outra história. Ela vai vir, ela vai explicar... Não sei se vai, no convite ela não veio. A Ana vem, ela vai esclarecer o projeto, mas ela não tem autonomia para mexer. Mas eu acho que é justamente esclarecer o projeto que a gente precisa, porque precisa compreender essas dúvidas que também não, doutora, desculpa, uma questão de novo, senhor presidente, questão de ordem, questão de ordem novamente. Eu não concordo com a senhora. Por que eu não concordo? Porque a questão da lei é aquilo que a senhora falou anteriormente. Sim, claro. Ela não está clara. Não. Então, cabe interpretação. O Jair, o vereador pastor Jair teve uma interpretação. Sim. Que nós sabemos que legalmente não é que se aplica. Abre espaço para uma jurisprudência, para uma discussão. E divergência de entendimento. Então, desculpa, não é isso. Ela não tem que explicar a lei. A lei precisa ser autoexplicativa. Sim. E aí eu acho que é isso que está faltando. Tá? Teria que alterar, né? Substitutivo. Então, tem as duas alternativas aqui que a gente pode votar. Ou a convocação da procuradora para explicar... As duas? E uma reunião com o prefeito. As duas? Então, coloco a votação, os membros da comissão, os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Eu fico responsável de falar com o prefeito para... Mas está em votação, está em votação, professor. Está em votação. Está em votação. Primeiro, depois tu libera a fala, na primeira votação. Então, foi aprovado por unanimidade a convocação da procuradora do município e uma reunião
pedido de uma reunião com o prefeito para a gente conversar, então, e tirar essa comissão. Exatamente. A comissão juntamente com o projeto. Tá? Bom, dito isso, eu acho que, como a gente tem aqui algumas... Vocês estão dispensados. Em outras palavras, vocês estão dispensados. Vamos embora. Obrigado. Abraço. Obrigado. Valeu. Um abraço. Gente, obrigado, tá? Valeu. Obrigado. Certinho? Tá fortinho, né, menino? Opa! Hoje o Johnny saiu já. Johnny. Aperta a mão dele. Aperta a mão dele. É teu primo, pô. Nós somos todos o primo dele. É dizendo que eu sou fazendo um estudo aí. O avô dele é o parente do. A avó dele é o meu. Eu tô correto. Não tá nítido, né? Então eu interpreto. Se for olhar ali, vai entender dessa forma. Abriu o leque, não abriu? Desculpa aí. 106. Comparativo não está preto. Não dá para comprar. Vale alimentação. Tá, mas nós temos aqui o 102, 101, 102. Ó, o 106 está ali. Você não vai pedir para incluir na pauta do dia? Então acho bom despachar isso aí. É isso que ele está Pô, vendo. É isso que eu estou vendo aqui. Porra, não para de falar. Ô, Toninho, vou pedir o 101 para botar na pauta. 102. Relator 102. Mas também, o que tu fez hoje pra mim na CCJ aqui, ó. Pessoal, para que a gente possa liberar o projeto aqui, indicar o relator, vamos para o Júlio aqui. Qual o número? O 102. 102. 102? Altera o artigo 10 da lei Luiz de Arruda 102. Aqui, ó. Sim, então, esse aí é aquele R$254 mil que foi criado como teto para efeito das licenças prêmios ocorridas, né, que foi apenas feito um reajuste de 170 para 254 aproximadamente. Então eu aprovo, né, meu relatoria pela aprovação do projeto de lei PE 102/2023, ok? Esse é o meu parecer. Em votação. Favoráveis permanecem na comissão. E contra esse manifesto. Agora é o 106. Já vai para 106, relator. O 101 não está aí. Não está aqui. Não foi mandado direto já? O 101 já foi. Vocês aprovaram na saúde? O 106. Foi, né? Aprovaram? Na saúde Relator nós 106. aprovamos. Relator 106, Nicolas. Eu dou pela aprovação, é o ajuste do orçamento do consórcio Macrosul, que era Cisanrec transformando para Macrosul. Só ajuste de orçamento. Esse é o 101, né? Esse é o 106. Tá. Dou pela aprovação. Em discussão. Agora Favorável se permaneça como estamos, contrário se manifestem. Aprovado pela unanimidade. E agora o 107, relator. Aí lá o relator Paulo está com Paulo. o relator do 94, né, Paulo? Mas aí não vai ficar para a próxima sessão ainda, querido? Então, segurou lá, segurar. Principal suplementar do orçamento. O 107 eu posso botar aqui um videozinho aqui para eu receber sobre o 107? Para vocês terem uma noção do que é. Está enxergando ali, vereador? Aquele 107 ali está sendo suplementado 4.950.000. Ele é pura donação, tá? Não está sendo acrescentado nada. Aí, na verdade, assim, ele está sendo incluído 250 mil lá na diretoria de comunicação, que está com saldo baixo lá, é para despesas normais dentro do final do ano. 2 milhões no apoio administrativo, também para execução de despesas normais. 2 milhões ali para o auxílio superior de mês em caso ali das bolsas definitivamente. E 700 mil lá para a Fundação Cultural, que seria para uso das ações que eles vão executar até o final do ano, Natal e mais algumas coisas. Esses valores, eles estão saindo, além do apoio administrativo, ele está saindo lá da amortização de juros e da manutenção da arrecadação, do saldo excedente que tem lá nessas ações. Da bolsa está saindo dentro da própria educação esses 2 milhões, e da cultura está saindo do incentivo à cultura e do fundo do turismo também, que é saldo excedente.
aproximar do lado de lá e jogar pra lá. Então, em discussão, o projeto é o 106. 107. 107? Então, Paulo, o vereador Paulo é relator. 107, Paulo está relatando. Paulo, Ok? Pela aprovação. pela aprovação em discussão, os contrários se manifestem. Ok? As demais matérias ficam para a próxima reunião. Isso nós despachamos hoje. Se quiser, está hoje, tá? Bota hoje. Tá? Tá. Muito bem, então.